que eu abri nisso? Porque você sabe como está o nosso país. Eu acredito que hoje não tem nenhum país no mundo que mais está chamando a atenção das nações do que o Brasil. Eu acredito que hoje, pelo menos hoje, agora, nesse último mês, não existe nenhum país do mundo que possui tanta confusão, que está sofrendo uma crise tão devastadora como o nosso país. Eu não acredito. Eu não acredito. Você viu tudo o que está acontecendo, tudo que eu falei aqui no domingo retrasado, quando eu conversei com um amigo nosso que trabalha no Ministério da Fazenda, em Brasília, o estado que está a nossa nação e o governo. Você viu o que eu disse. O escândalo de corrupção com uma dívida que quase chega o valor do nosso PIB, 1 trilhão e 300 bilhões de reais, é mais ou menos isso o PIB. A dívida chega a quase 1 trilhão de reais. E você sabe que hoje aconteceu outro desastre, outra tragédia. A presidenta Dilma Rousseff, ela convidou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser um dos seus ministros. E o que isso significa? Significa que o Lula, ele foi citado na Lava Jato, que é uma operação que está descobrindo a onda de corrupção dentro da Petrobras, que é através da Petrobras que chegamos nesse número trilionário, e tudo está apontando que o mentor de toda essa quadrilha, essa roubalheira, é o homem que declarou há 3 meses atrás ser o cidadão mais honesto do Brasil. E quando as investigações apontaram para ele, e ele foi depor forçadamente na Polícia Federal para o juiz Sérgio Moro, ele viu que ele estava na iminência de uma condenação, que a casa estava caindo, que ele ia ser preso por causa do triplex, etc, etc, etc. E agora o que ele faz? Pede para Dilma chamá-lo para ser ministro, para que ele tenha foro privilegiado, ou seja, uma vez que ele é ministro, ele não pode ser julgado pela Polícia Federal, ele sai das mãos, ele sai da mira do Sérgio Moro e vai ser julgado pelo Tribunal Supremo. Ou seja, não só ele pode escapar da condenação, como sendo ministro, ele toma das mãos da presidenta o governo do país e passa para o seu 3º mandato. Lula já foi presidente 2 vezes. Mas através dessa medida, ele desativa a Dilma e ele mesmo é quem vai governar. Pode não ser preso e ainda governar o Brasil. Então são notícias que nos chocam. Nos chocam. Porque esse homem está querendo instalar o seu regime totalitário, a sua ditadura. E isso está acontecendo agora, hoje. Foi hoje. O jornal deu que ele aceitou o convite da Dilma para ser um dos seus ministros. Isso pode mudar completamente a história do país. Pode haver medidas, pode ser que a oposição se levante, pode ser que o Congresso não aprove, pode ser que esse homem de fato não seja permitido que ele seja ministro e que ele volte a ser julgado pelo juiz Moro e seja condenado, preso e outras coisas. Só que pode ser que não. Pode ser o contrário. Pode ser que Deus esteja intentando enviar um juízo sobre essa nação. Porque essa nação é corrupta, essa nação é imoral, essa nação é idólatra. E pode ser uma das medidas sobre o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro também é corrupto.
essa nação pecou, essa nação adora outros deuses, é uma nação vulgar, sensual, imoral. Pode ser que Deus esteja aplicando, através dessa quadrilha, juízo sobre o Brasil. Que o Brasil não é um país correto, não é um país honesto. E pode ser que é uma das medidas de Deus aplicar juízo nesse país por causa da igreja brasileira, que é uma igreja adúltera, corrupta, e não é a igreja de Cristo. É por causa dos falsos profetas. Está tendo tanta aberração em nome de Deus, tanta orgia, tanta blasfêmia envolvendo o nome de Deus por parte dessas falsas igrejas, que talvez seja o juízo de Deus sendo aplicado na nação através dessa quadrilha do PT por causa do pecado da igreja moderna. Nós estamos entre os países que mais cresce a igreja evangélica. É o país que mais o evangelicalismo está em evidência. Congressos, conferências, shows, campanhas, CDs. É um mercado bilionário, o mercado gospel no Brasil. Só que é um mercado herege, apóstata, ímpio, que está sujando o nome de Deus, ofendendo a glória de um Deus santo, cultos apóstatas, cultos a demônios, doutrinas de demônios, cultos ao Deus da fertilidade, da orgia e da sensualidade. O ímpio tem se escandalizado. O ímpio tem se escandalizado. Então, por causa desse falso fogo que está sendo oferecido para Deus, esse fogo estranho, por causa dessa igreja brasileira moderna, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. Eles estão servindo de pedra de tropeço para os pequeninos. Estão fazendo os ímpios 2 vezes mais filhos do inferno. Estão afastando os pequeninos do caminho da salvação. Pode ser que Deus, através dessa onda de corrupção, esteja aplicando juízo sobre essas igrejas mundanas, para que então ele purifique essa igreja, ele peneire essa igreja, e esses lobos, esses falsos profetas, esses bodes que ficam sendo entretidos nesses cultos shows, eles enfim sejam varridos do corpo de Cristo. Pode ser isso. E eu acredito que seja isso. Porque atrás de toda essa onda de corrupção está o cabeça Lula, que se auto-intitulou a Jararaca. Ele disse, né? Tentaram matar a Jararaca, mas acertaram só o rabo dela. Não acertaram a cabeça. A Jararaca está viva. Ou seja, ele se autodenominou uma jararaca. Ou seja, um animal peçonhento, venenoso, né? Que está à frente dessa comissão, desse governo. E nós não podemos ficar parados de ver o Brasil e a bancarrota, a ruína, ver esses governantes destruírem a família, violentarem as crianças e destruir os valores cristãos, morais. Nós temos que ir à guerra, ir à luta. Eu escrevi um artigo ontem para o nosso canal Defesa do Evangelho. Vamos lutar. Vamos lutar. Deus nos chamou para lutar. Só que presta atenção. Por trás de toda essa onda de corrupção, todos esses escândalos e essas aberrações, e até essa apostasia dentro da igreja, que está clamando pelo juízo divino, está sim a figura da jararaca. É de fato a jararaca que está no comando. A antiga serpente, o diabo. É ele que está por trás de todo esse sistema corrupto. É ele que está por trás de toda a maldade. É ele que está por trás de todos os escândalos eclesiásticos.
é a antiga serpente, o diabo. A antiga serpente que se chama Satanás. Logo, diante dessa verdade, a guerra, ela cria outro nuance. A guerra está em outro âmbito. É uma guerra espiritual. Nós não sairemos para guerrear com armas, com explosivos. Nós não pegaremos em armas. Não é assim que a igreja luta. Porque o oponente, diferente dessa jararaca ímpia, humana, é espiritual. E Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, não são físicas, mas espirituais, mas poderosas para destruir fortalezas. Nós vamos lutar contra essa horda, nós vamos lutar contra esse infestar de apostasia, nós vamos lutar contra esse crime, contra esses atos criminosos a céu aberto, mas nós vamos lutar de joelhos, nós vamos combater o bom combate, orando, jejuando, pregando o Evangelho, nos santificando, nos revestindo da armadura de Deus, amando o próximo, sendo leais, honestos, íntegros, puros. É assim que nós vamos vencer. É assim que a igreja combate. É assim que você deve combater. E isso tudo tem que mexer com você. Não adianta você ficar alheio. Isso aqui vai afetar sua panela na hora do almoço. Isso vai afetar seu passe de ônibus. Isso vai afetar a prestação da sua casa, do seu carro. Isso vai afetar seus remédios, sua consulta e a fila que você já pega no SUS. Isso vai afetar a educação das suas crianças, seus filhos e netos. Isso vai afetar até o seu culto. Você não pode ficar parado. E o que Paulo manda a gente fazer? E as ruas, claro, isso é constitucional, pode fazer um protesto saudável, pacífico, não tem problema nenhum. Os cristãos quiserem fazer isso, não tem problema nenhum. Porque como cidadãos, eles podem tomar medidas legais, como voto, como protesto, como impeachment. E o crente, apesar de crente, é um cidadão, desde que seja ordeiro, debaixo da lei, com a permissão da palavra, não tem nenhum problema. Todavia, o nosso campo de batalha não é nas ruas, é no nosso quarto. Algumas pessoas devem ter visto aquele filme, Quarto de Guerra. Pois é lá no seu quarto. E o que Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando o poder da intercessão. A arma que Deus deu a você. Essa ferramenta poderosa que infelizmente está enferrujada nas mãos da igreja. Não existe nenhuma outra instituição no mundo que possui essa ferramenta a qual eu e você possuímos. Não existe. E não existe instituição, Estado, não existe exército na terra que possui a ferramenta que possuímos. E não existe no universo uma ferramenta mais poderosa que essa. Uma arma mais destrutível do que essa. Destruidora do que essa. Não existe nenhum poder que se assemelha ao poder que a igreja tem. É o poder da oração. É a ferramenta da oração. Paulo diz, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne. Meu Deus, a interpretação do versículo é tão simples. Embora vivendo em corpo, embora sendo homens de carne e osso, embora sendo seres humanos, naturais, não lutamos naturalmente, não combatemos com a carne, não lutamos com talentos naturais,
Não lutamos na força do braço, embora sendo homens, vivendo nesse corpo, nessa terra, em âmbito terreno, não lutamos segundo a carne. Lutamos com armas espirituais. E uma delas, que eu quero destacar, é a intercessão. É a única conselho que Paulo deu a Timóteo. Eles estavam vivendo numa recessão. Eles estavam vivendo uma opressão política das jamais vistas. Era o Império Romano. O seu monarca, o seu imperador era Nero. Era o império mais poderoso que já pisou na terra. O império que durou 500 anos. Uma força destruidora, opressora. E qual a ferramenta Paulo ensinou Timóteo a usar? Intercessão. Você vai barrar esse império orando. Você vai mudar a sorte do povo orando. Você vai mudar as leis orando. Você vai impedir as tempestades orando. Orando. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada. Para que haja paz. Para que o mal seja refreado. Para que a corrupção seja estancada. É assim. Até quando vão se descobrir mais escândalos? Até quando? Quanto mais saquearão a nação? Quanto mais espoliarão os nossos bens? Corromperão nossas famílias? Então Paulo está dizendo, a oração pode refrear isso aí. Pode segurar isso aí. Pode estancar essa sangria maldita. Por isso você deve usar a intercessão. Os crentes hoje estão enferrujados na oração. E não só pelo Estado. Isso deve te abalar, porque me abalou. Fiquei a noite toda pensando nisso ontem. Vendo reportagens, notícias. Hoje o dia todo. Perplexo. Porque isso aí é um ultraje. É um disparate. Isso é uma vergonha. É uma afronta contra o nosso país. E nós não podemos. Você não pode. É bíblico. Por isso nós vamos reservar uns minutos hoje para orar por essa nação, porque nós não sabemos onde isso vai parar, até onde isso vai. Meu irmão, eu estou dizendo que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Quando Lula anunciou isso, o dólar já disparou, a bolsa de valores caiu, já houve um distúrbio na economia brasileira. E quem vai pagar isso aí? O pobre, o brasileiro, o povo. E nós temos que agir. Você tem que conscientizar cada um da sua casa a estar orando por essa nação, pela liderança, para Deus ter misericórdia. Você tem que estar mobilizando cada um para fazer a sua parte. Porque nós seremos tocados. Nós seremos afetados com essas decisões. E vejam só, essa ideia, essa avidez do Lula pelo poder, porque a Dilma, que é uma acéfala, já podia ter renunciado. Um fantoche, não sabe diferenciar a mão esquerda da direita, não sabe se pronunciar, não sabe se vestir, não sabe pensar, não sabe falar. O que está fazendo ali? É porque tem um projeto, uma ideologia marxista de domínio e governo totalitário para fazer a bandeira brasileira ser vermelha. E o Lula, mesmo com todos os escândalos caindo na cabeça dele, ele está insistindo em ocupar um cargo porque eles querem tomar o poder à força e querem destruir os valores da nação brasileira. Querem tornar a nação comunista, ateísta. Querem fazer o povo viver debaixo de uma servidão e tirar a liberdade do Estado. É isso que eles querem fazer. Então eu vejo a tentativa dele, não é o poder pelo poder, não é o dinheiro apenas. É não perder os 4 mandatos que o PT conquistou todos esses anos.
é não perder o controle, é não permitir que a metástase seja estancada, mas fazer com que ela alcance todo o território nacional. Porque eles têm uma ideia, não é só o saque pelo saque, não é só roubar, não é só o poder, não tem nada a ver com triplex ou sítio. É uma ideologia ser implantada no maior país da América do Sul. É transformar os valores da nação. É se tornar um ditador e dominar pela força a nação. E esse projeto vem desde o primeiro mandato. 4, 8, 12 e agora o quarto mandato desse governo, que tem a Dilma só como fantoche, quem governa é ele e a quadrilha. Agora o importante é nós fazermos o nosso papel. E o nosso papel é o que Paulo falou para Timóteo: ora por Nero, ora pelos centuriões romanos, ora pela guarda pretoriana, ora pelos governantes, ora por Pôncio Pilatos, ora por Anás e Caifás, ora pelas autoridades em eminência. Nós temos que orar. Nós temos que colocar na brecha. Por quê? Porque milhões de crianças vão ser afetadas, vão ser aliciadas, influenciadas, incitadas à pedofilia, ao homossexualismo, à neutralidade de gênero, ao ateísmo. As escolas hoje são verdadeiras balbúrdias, são centros de delinquência juvenil. Acabar com a estrutura, com a base, as raízes, os alicerces daquilo que sustenta uma civilização. E como que nós não vamos sofrer isso? E como que luta? Orando. Daniel, quando vai orar a Deus, ele diz assim, Tu é o Deus que muda leis e estações, que remove reis. Ele muda leis, ele muda estações, ele remove reis. Só ele pode intervir. Ninguém tem poder de parar essa máquina de corrupção. Você sabe, quem conhece um pouquinho de medicina, ou já sofreu com câncer, sabe que dependendo do ponto que o câncer se estende, é irreversível. É irreversível. E eu temo que esse câncer que esteja instalado no Brasil já seja irreversível. Forças armadas, seja tudo entrelaçado, tudo corrompido. Então nosso futuro vai ser todo afetado. Você precisa orar, jejuar, clamar. Não dá, irmão, para ver a banda passar e ficar jogando frescobol. Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim. Eu vou falar novamente da ferramenta. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. A igreja está perdendo a característica de oração. A igreja está se tornando uma igreja gorda, preguiçosa, eletrônica, sofisticada, imediatista, e ela está se esquecendo do lugar secreto de oração. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. A igreja que não permanecer de joelhos nesses últimos dias vai ser aniquilada. O crente que não aprender a cultivar uma vida de oração vai ser dizimado. Não existe arma mais poderosa nas mãos do crente do que a oração. Não substitua a oração pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo celular. Não substitua a oração pela TV.
Não substitua a oração pelos passeios, terapias, modismos pentecostais. Se você quiser ver resultados expressivos da sua vida, você deve ficar de joelhos, e ficar muito tempo de joelhos.